E uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, mediu a capacidade de identificação de notícias falsas. E os brasileiros ficaram em último lugar no ranking. Pois é, o estudo foi realizado com mais de 40 mil pessoas em 21 países. Na avaliação, os participantes interagiram com uma interface parecida a uma rede social. Na plataforma, eles tinham que reagir a conteúdos verdadeiros e falsos. Colombianos e americanos também tiveram uma tendência mais alta de acreditar em fake news. Na outra ponta da tabela está a Austrália, com mais capacidade de distinguir conteúdos verdadeiros de falsos. Os australianos tiveram quase 90% de aproveitamento. No Brasil, o índice ficou em 54%. A média geral da pesquisa ficou em 60%. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, vamos receber agora o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação. Vamos falar um pouquinho aqui com o Arthur Igreja sobre esse assunto curioso. Vamos lá. Olá, Arthur Igreja, boa noite. Bem-vindo mais uma vez ao Olhar Digital News. Olá, boa noite, Marisa. Arthur Igreja, vamos falar sobre esse estudo que é interessante, né? Por que o brasileiro, na sua opinião, tem mais dificuldade de identificar conteúdos falsos na internet? Isso tem a ver com alfabetização digital ou algo assim? Olha, acho que não só com a alfabetização digital, mas também com a tradicional. Então, tem duas pistas aí que nos ajudam a entender um pouco esse resultado. A primeira delas é o seguinte: o mesmo estudo da OCDE mostra que o brasileiro também lidera na proporção dos que afirmam que as redes sociais são o principal veículo para se informar. Ou seja, o brasileiro ele consome conteúdo através de aplicativos como o WhatsApp e também nas redes sociais. Então, isso tende a aumentar esse fluxo de notícias não necessariamente verificadas, né? E também repassadas por pessoas que já foram influenciadas. Ou seja, a pessoa caiu naquilo e ela sai repassando, compartilhando, criando esse fluxo. E a segunda pista, eu acho que tem tudo a ver com a educação. Quando nós comparamos esses países, por exemplo, com outros testes, como é o caso do PISA, que é um teste que mede capacidade educacional em quesitos como matemática, interpretação de texto e outras competências, o Brasil também não ficou bem posicionado nos últimos anos. Então, acho que tem a ver, sim, com o aspecto da alfabetização digital, que quer dizer o quê? A capacidade de reconhecer imagens que têm edição, hoje, conteúdos criados ou manipulados com inteligência artificial. Então, acho que tem, sim, esse aspecto de como a pessoa interage com o digital, mas acho que também tem a ver com a educação de base. Com certeza. Agora, Arthur, inclusive no final de semana, depois do atentado contra o candidato republicano à eleição dos Estados Unidos, o Donald Trump, vimos uma inundação de fake news, em especial no X, que é o antigo Twitter. Na sua opinião, essa questão das fake news e redes sociais, qual é o papel das redes sociais nesses momentos, Arthur? Bom, antes de mais nada, um evento terrível, dramático, enfim, esse atentado, uma coisa muito triste, muito ruim. Só que logo depois nós vimos toda a sorte, todo tipo de teoria conspiratória, teoria maluca, então apontando nomes, criando histórias, num momento em que ninguém sabia muita coisa. Então, e aí o que acontece é que essas pseudonotícias se espalham numa velocidade gigante e tem muita gente que não volta depois a ler o desmentido, né, para ver que aquilo não passava de boataria justamente para viralizar, né? Que nós sabemos que fake news viralizam muito mais do que notícias ou a verificação posterior. Então, as redes sociais elas tentam se isentar, elas tentam ficar numa posição de que elas não podem fazer muita coisa, o que não é verdade, né? Então, a impressão que fica é que as redes sociais elas acabam se beneficiando com tudo isso. Por quê? Porque gera mais engajamento, gera mais compartilhamento, mais tempo online, ou seja, quanto mais drástico, quanto mais fantasioso, aumenta o tempo em que a pessoa interage com as redes sociais. Então, a impressão que fica é que elas não estão exatamente interessadas
em mitigar esse tipo de pseudo-conteúdo que se espalha, especialmente nesses eventos dramáticos. Com certeza. Agora, Arthur, nós já falamos sobre isso aqui na nossa coluna, inclusive com você, mas para finalizar, como identificar uma notícia falsa? Qual é a melhor forma de checagem, não é? Para ter certeza das informações que estão aí no mundo online. Olha, duas dicas. A primeira delas é o que eu faço sempre que eu consumo qualquer tipo de conteúdo, é perceber essas pistas do tipo, escuta, mas quem que está sendo enaltecido nessa narrativa? O que está, sabe, quem que está parecendo o herói da história? Então, ou quem está sendo atacado? Então, aí você começa a ter uma pista desse direcionamento. E quanto mais evidente fica isso, sabe? Quanto mais a notícia parece uma guerra do bem contra o mal, do mocinho contra o vilão, mais fica parecendo que você está lendo um gibi, mais fica parecendo que você está lendo uma história de ficção, o que normalmente é o caso. Então, acho que essa é uma dica super importante. Quando o texto, a imagem, o vídeo, a entrevista, quando ela não parece uma coisa baseada em números, em fatos, algo analítico, e ela começa a parecer um enredo, é porque provavelmente ela é um enredo. Então, essa é a pista número 1. A segunda pista é não se limitar a um veículo ou a um link ou a algo que você recebeu, um encaminhamento. Busque mais fontes antes de você solidificar a sua opinião. Então, tem muita gente que acaba batendo o olho muito rapidamente. Hoje também existe essa altíssima frequência nos conteúdos. A pessoa bate o olho e ela fala, é que eu ouvi falar, e não se certifica e forma opinião e muitas vezes sai encaminhando e falando bobagem a respeito. Então, acho que cada pessoa hoje tem esse dever de ver um assunto e buscar mais, né? Buscar mais informações. De repente, meia hora depois, sabe-se mais sobre o assunto ou tem informações mais pertinentes. E aí, aquela pessoa que, infelizmente, só bateu o olho numa imagem borrada no WhatsApp, ela vai ficar com aquela imagem na cabeça, com aquelas informações, e ela vai formando uma visão muito torta do mundo, né? Então, acho que essas duas dicas são super importantes. Com certeza. E como você disse no princípio, educação. A gente realmente tem que começar a se reeducar, a ver esses conteúdos e até a divulgar também, compartilhar, não é? É uma questão realmente de educação. Bom, tá aí mais uma grande participação de Arthur Igreja. Arthur, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Olhar Digital News e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Marisa. Boa semana. Boa semana para você também. Tá aí, pessoal. Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação e colunista aqui do Olhar Digital News, trazendo aí comentários sobre essa situação das fake news. Bem interessante.